Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou de volta para essa nossa conversa semanal, sobre assuntos que dizem respeito à política e à geopolítica mundial, né? Aos acontecimentos que nos envolvem aqui no Brasil e aqueles que mundialmente têm repercussões muito fortes e que também diretamente nos afetam. E desta vez, como não poderia ser diferente, eu vou tratar de um assunto que está na boca de todo mundo, né, de toda a mídia, e atraiu as atenções de todos, principalmente no final de semana. Eu me refiro às eleições nos Estados Unidos da América. Bom, é evidente que a polêmica continua, né, porque Donald Trump ainda não aceitou o resultado, né, está acionando o grupo de advogados para ingressarem com ações questionando os distritos, né? Principalmente naqueles em que ele perdeu, evidentemente. Né? Mas a gente precisa também compreender a complexidade que é as eleições nos Estados Unidos. Né? Então, vamos tratar um pouco disso aqui, de forma não muito longa, porque o assunto ele é muito complicado, ainda vai render muito por várias semanas. E primeiro, o que eu quero dizer é que é importante que as pessoas entendam como se dá o processo eleitoral nos Estados Unidos. Porque a tendência é imaginar algo muito parecido com o que acontece no Brasil. E não é dessa forma. As eleições nos Estados Unidos, nós podemos dizer que elas são indiretas. Né? Ou seja, os estados elegem delegados que são escolhidos para comporem um colégio eleitoral, e nesse colégio eleitoral, em que eles se reúnem em dezembro, eles vão, então, fazer a escolha do futuro do próximo presidente dos Estados Unidos. Evidentemente que toda a euforia e todas as comemorações que antecedem a essa reunião do colégio eleitoral se dá porque, quando é tabulado ali o resultado dos votos, já sabe-se de antemão qual o partido que tem maioria, portanto, para a escolha do presidente deste colégio. Né? Então, naturalmente e historicamente, né, já se tornou uma tradição, tão logo esses resultados sejam computados, e veja, nos Estados Unidos isso não é feito de forma centralizada, são os estados que fazem as apurações com regras próprias, inclusive, não há uma uniformidade nas regras que seja comum a todos os estados. Né? Então, os estados apuram e essa contagem de votos é feita pela imprensa. Né? Então, isso historicamente se dá dessa maneira. Não existe lá um tribunal superior eleitoral como existe aqui no Brasil. Né? Então, isso faz parte, claro, da própria tradição dos Estados Unidos. E aí, o conhecimento da história dos Estados Unidos é que vai nos dar a dimensão de por que isso acontece. Então, quando os Estados Unidos conquistam a independência, elabora a sua primeira Constituição, né, esses são 13 estados que se organizam, e esses estados, eles exigem, quando foi elaborada a Constituição, que eles tivessem autonomia para decidir sobre questões que ele julgasse que era pertinente aos seus interesses, naqueles limites territoriais, né, de cada um desses estados. E mesmo com a ampliação do número de estados, né, ao longo dos séculos, né, eram 13, hoje são 50, então se ampliou muito o número de estados nos Estados Unidos, mas essas regras elas se mantiveram. Então, é por isso que o nome do país chama-se Estados Unidos da América. Né? Embora seja tratado como a América, mas a América é o continente. O país chama-se Estados Unidos da América. Eu já tratei dessa questão aqui em um dos vídeos anteriores, em que eu falo exatamente disso, em que eu denominei o título como Nós Todos Somos Americanos. Então, vocês podem pesquisar e encontrar esse vídeo aí atrás. Né?
Mas assim é a realidade nos Estados Unidos. Essa é a primeira questão, né? Dentro do processo eleitoral, inclusive, existem diferenças de regras, né? Alguns estados, automaticamente, caso o percentual ali seja mínimo de diferença entre os dois principais candidatos, né? Em alguns estados 0,5%, né? Você tem situações que com 1% já é possível ter recontagem automaticamente. Então, alguns estados definem esses critérios. Outros garantem aos candidatos solicitar a recontagem, né? Nesses casos, os partidos bancam o custo da recontagem. Por isso que mesmo depois do processo eleitoral, quando se torna nítido que haverá uma solicitação de recontagem de votos, os partidos voltam a fazer solicitação aos seus eleitores para que eles contribuam com mais recursos financeiros, né? Porque é preciso bancar milhões de dólares para fazer, portanto, todo esse processo de recontagem. E isso acontecendo, leva a que os resultados oficiais demorem a serem apresentados, né? Até então, o que fica é a tradição, né? O reconhecimento público internamente nos Estados Unidos da vitória daquele que foi identificado em todo esse processo e nessa somatória, né? E feita pelos meios de comunicação. E, tradicionalmente, o candidato derrotado sempre telefonava para o vitorioso e aceitava, né, que aquele teria sido, portanto, já o resultado definitivo, né? E internacionalmente também, diversos chefes de estados começam a fazer isso. Então, logo, o quantitativo de votos no colégio eleitoral para um determinado candidato atinge 270 votos, né? Portanto, pelas contas feitas, o Joe Biden já atingiu mais de 280 votos, né? E pode chegar a um número maior ao final das contagens ou das recontagens. Bom, mas não é assim que Donald Trump pensa, né? E, portanto, ele ainda não aceitou os resultados, não se manifestou em relação a isso, né? E tem sido seguido por alguns pouquíssimos chefes de estados, dentre os quais o nosso aqui presidente Jair Bolsonaro, que até agora não se manifestou e, evidentemente, está esperando o Donald Trump aceitar a derrota. Mas essa derrota ela vai ser vendida muito cara, não vai ser fácil essa aceitação, né? Porque toda a trajetória do Donald Trump foi exatamente estabelecendo fortes críticas a toda a estrutura política e partidária, inclusive. Ele tomou de assalto o Partido Republicano, né? Ele conseguiu, com toda uma estratégia utilizada ali por estrategistas, né, que já vinham de muito tempo tentando atingir o coração, né, digamos, do sistema democrático dos Estados Unidos, né, mediante golpes baixos, né, desde a eleição do Bush, né, onde houve um início de recontagem na Flórida, né, e houve um empastelamento que paralisou essa recontagem. Então, desde ali, esse processo ele vem sendo exatamente realizado dessa forma para colocar em xeque exatamente esse modelo de democracia, né? É a destruição desse modelo feito por esses segmentos de extrema-direita, por esses estrategistas que se aliaram aí ao lado de Donald Trump, né? E, claro, também atacando fortemente a própria política, né? Por meio de fake news, por meio de mentiras, né? E por meio, portanto, de uma estratégia de gerar o caos, de criar instabilidade política, de reforçar o discurso de ódio, né? Da intolerância, de ver o adversário como inimigo, né? E realizar todo um processo de destruição de reputação, né? Então isso tem acontecido desde a eleição do Obama, desde o ataque que começou a se criar em torno do personagem Barack Obama. O Trump foi um elemento muito forte nesse processo, né? Negando a possibilidade do Barack Obama ter nascido
nos Estados Unidos, né? Isso por muito tempo repercutiu muito forte, né? Essa pressão que se fazia de forma a pressionar, inclusive, o Barack Obama a adotar uma posição em relação a essa pressão que era exercida, né? E, da mesma maneira, no processo eleitoral, a estratégia do Trump foi de destruir a reputação, né, de Hillary Clinton, né, e de Bill Clinton, né, da família Clinton. Então, essa foi uma estratégia muito forte. E como foi utilizado também em outras partes do mundo, né, esses estrategistas foram para a Hungria, para a Itália, para a Inglaterra e também aqui para o Brasil, vieram aqui para o Brasil e colocaram também essa prática em funcionamento, né? E a partir daí estruturaram, né, para diversas partes do mundo o que nós podemos chamar de um internacional da extrema-direita, né, cujo objetivo, bem claro, bem nítido, é a destruição de todo esse modelo que está posto aí, né, do establishment, do qual eles sempre estiveram fora, mas conseguir, por meio desse modelo de ataques, né, e de uma política muito agressiva, né, e pouco fraternal, né, que eles viessem galgando conquistas e atingissem um patamar que não se via em termos de participação da extrema-direita desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, diga-se de passagem, né? Então, por muito tempo, a extrema-direita não se explicitava tão abertamente, né, como fazia na década de 30 e na década de 40. Né? Mas agora é evidente, com a ascensão do Donald Trump, de outros governantes, como que aconteceu no Brexit na Inglaterra, né, eleição de Bolsonaro, de Viktor Orbán na Hungria, né, esse processo tomou uma dimensão muito grande. E eles se empoderaram. Né? A eleição de Trump deu todo esse poder, né, e essa amplitude a esse discurso intolerante, racista, né, misógino, né, e absolutamente avesso a todos os problemas sociais, né, e de direitos humanos. Né? Portanto, essa estratégia, vejam, ela, embora derrotada nas urnas dos Estados Unidos, não se pode dizer que ela esteja derrotada enquanto uma prática que que permanece e que vai continuar. Porque Donald Trump obteve mais votos do que na eleição em que ele derrotou a Hillary Clinton. Né? Portanto, o que nós tivemos nessa eleição dos Estados Unidos foi uma corrida como nunca se viu a um processo eleitoral naquele país. Tanto que Joe Biden bateu o recorde de votos, né, em toda a história dos Estados Unidos, e o segundo mais votado em toda a história dos Estados Unidos é Donald Trump, exatamente nessa eleição, superando a quantidade de votos que o Barack Obama teve, que até então era o candidato a presidente dos Estados Unidos que obtiveram o maior número de votos. Né? Portanto, Donald Trump ampliou o número de votos que obteve na última eleição. Então, esse projeto, né, e todo esse comportamento, né, negacionista em relação à ciência, né, pervertido no tratamento das questões sociais, né, racista, misógino, esse comportamento, ele ampliou o número de adeptos. Portanto, nós temos que ter a clareza disso. Por outro lado, e isso foi o que garantiu a vitória de Joe Biden, né, o que houve foi um forte movimento, principalmente antirracista, e que, claro, conduziu à vitória do Donald Trump a partir da organização de movimentos negros, de estados com uma população negra com um percentual mais acentuado, como no caso da Pensilvânia, e especificamente em Filadélfia, e diversas outras cidades, onde o percentual de votos de negro se ampliou nessa eleição. E esse foi um diferencial muito forte. Aliado a isso, a importância e o papel das mulheres, onde as pesquisas indicam que 55% das mulheres votaram contra Donald Trump, votaram no Joe Biden. Né? Portanto, esses dois movimentos, né, da recusa a aceitar esse discurso de Donald Trump por parte das mulheres e essa absoluta aversão
a esse comportamento que beneficia, que abana, né, e que ameniza as atitudes fascistas dos supremacistas brancos, por parte de Donald Trump, levou, portanto, aqui o movimento negro, a que os negros daquele país, né, se levantassem com força e fossem votar em um país onde o voto não é obrigatório, né? Portanto, nós tivemos nos Estados Unidos o maior percentual de votos da história daquele país, né? E a vitória de Joe Biden, ele deve exatamente à força do voto negro nessas eleições, com um percentual muito elevado para ele, né? É evidente que as manifestações que aconteceram nos últimos meses, em função da brutalidade e desse comportamento racista da polícia em boa parte dos Estados Unidos, potencializou essas manifestações e levou a população, principalmente a juventude, para as ruas. Esse também é um outro diferencial, né? Essa mobilização, essa presença massiva nas ruas, apesar da pandemia, né? E é claro, isso elevou o número de contágios nos Estados Unidos, mas a aversão ao Donald Trump, as políticas do Donald Trump, as atitudes racistas e misóginas foram fundamentais para que houvesse essas mobilizações. Bom, daí a imaginar que a política de Joe Biden e dos democratas vão ser amenas nas relações com aqueles países que não seguem as suas cartilhas é outra história. Porque nós sabemos que democratas ou republicanos no governo sempre defenderam os interesses dos Estados Unidos na linha do que, do ponto de vista da geopolítica, de suas estratégias, é a lei de segurança, é a doutrina de segurança nacional, a ideologia da segurança nacional, que está exatamente por trás da maneira como os Estados Unidos se organizam para atacar o inimigo externamente e identificar o inimigo internamente. E aí todo e qualquer governo que seja hostil aos seus interesses, esses governos, eles passam por bloqueios, né? E dentro desses países são estimulados guerras híbridas para desestabilizar esses governos e eventualmente derrubá-los e eleger outros governos que sejam simpáticos aos interesses estadunidenses. É claro que há uma divergência muito forte entre Jair Bolsonaro e Joe Biden. Não somente pelo comportamento do Bolsonaro em relação a Donald Trump, a defesa de Donald Trump, né, as declarações favoráveis a Donald Trump, e evidentemente é esse alinhamento, né, com os Estados Unidos, sem nada em troca, né, uma relação pessoal, abdicando de atender aos interesses do Estado brasileiro. E também porque as políticas ambientais que são desenvolvidas aqui no Brasil por esse governo, elas se chocam com a plataforma que está estabelecida pelos democratas, que já foi dito, inclusive, pelo Joe Biden, que voltará ao Acordo de Paris, onde Bolsonaro se retirou, seguindo os Estados Unidos. Então, essas divergências, elas colocarão o Brasil e os Estados Unidos em patamares diferentes, em posições diferentes, né? E o Brasil, naturalmente, terá que refazer o seu comportamento. Como? Vamos descobrir, né? Mas essa terá que ser uma necessidade diante do poder que os Estados Unidos exercem, inclusive na relação com a OMC, com a relação com a OMS e tudo mais, né? Então não há como ser diferente, senão rever todo esse comportamento. Mas nós precisamos ter os pés no chão. Primeiro que a política do império, ela não é favorável a quem não esteja alinhado com seus interesses, independente de ser democrata ou republicano. Aliás, do ponto de vista da agressividade externa, os democratas, historicamente, sempre agiram com mais força e de forma sutil, como o Barack Obama fez. Nunca se matou tantos potenciais inimigos
né, ou suspeito de serem inimigos, terroristas, como isso foi feito no governo Obama por meio do uso de drones, né, de ataques, de assassinatos sistemáticos com efeitos colaterais que vitimou muito mais pessoas, inclusive inocentes, né, crianças no meio de tudo isso, mulheres e tudo mais. Né. Então não dá para nós deixarmos de ter essa percepção em relação exatamente ao que representa o poder do império, aos interesses que estão por trás, né, seja de democratas e seja de republicanos. Mas no espectro político mundial, né, e da importância da derrota dessa extrema-direita, né, agressiva, fascista, neofascista, racista, né, é claro que nós temos que comemorar a derrota de Donald Trump e que isso possa representar outras derrotas que virão pela frente, com outros representantes desses comportamentos que está levando exatamente o mundo a uma instabilidade terrível. Então nós precisamos, evidentemente, comemorar a derrota de Donald Trump, a derrota desse tipo de política absolutamente destrutiva das relações, inclusive das relações sociais e das relações interpessoais. Nesse ponto, não há dúvida, né? É importante comemorar a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos, mas com os pés no chão. E até porque foi lá nos Estados Unidos. A nossa batalha se dá aqui, no território brasileiro. E isso vai acontecer daqui a 2 anos. E é importante que as lições, aprendamos com as lições do que aconteceu nos Estados Unidos, né? As reações que aconteceram lá, as manifestações de rua com o papel da juventude, das mulheres, dos negros, dos trabalhadores de uma maneira geral, e que isso também possa acontecer aqui. E mais do que isso, a necessária unidade, para que nós possamos ter um candidato progressista no segundo turno, né, e que possamos refazer todo o processo político que vem acontecendo aqui no Brasil, como a Bolívia está fazendo. É isso que nós esperamos, é isso que nós desejamos. Nós precisamos construir aqui uma verdadeira democracia. Né? E não é a democracia como ela funciona nos Estados Unidos. Tem que ser aqui a nossa democracia, da qual como nós queremos, a fim de resolver esses problemas que são nossos, dessas desigualdades imensas, nisso que se apresenta muito mais como uma plutocracia, um governo dos ricos, para os ricos, do que verdadeiramente como uma democracia, onde, infelizmente, a imensa maioria da população, né, passa por terríveis dificuldades, enquanto um percentual pequeno, né, enriquece a cada dia, inclusive durante a pandemia. Pois bem, eu fico por aqui. Não está encerradas as eleições dos Estados Unidos. Certamente, como eu disse no começo, Donald Trump vai vender isso muito caro. Ainda vai passar muitos dias para que ele reconheça e, quiçá, isso passa até todo mês de dezembro. Vamos esperar, porque ele é imprevisível e nós não podemos aqui imaginar que isso possa acontecer de um dia para o outro. Pode acontecer, mas talvez isso se estenda por muitos dias, semanas, né, e meses, e até já há quem imagine que Donald Trump não vai sair da Casa Branca, a não ser enxotado de lá. A ver. É isso, meus amigos, minhas amigas, os alunos e alunas, colegas. Continuem nos assistindo aqui, compartilhem, deem um link e quem não se inscreveu, se inscrevam no meu canal. Vamos estar acompanhando essas confusões todas que representam a política mundial e a política brasileira. Até a próxima. Namastê. Cuidem-se.